tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre React Native, tá? Então, como é que a gente pode, basicamente, entender como é que ele funciona, como é que a gente trabalha os componentes dentro do React Native, tá? Então, como a gente também pode fazer a estilização desses componentes, tá? Então, a gente vai focar mais nessa parte, tá? Dos componentes e a parte de estilização deles, certo? Certo, pessoal? Então, como eu estava falando para vocês, a gente vai falar hoje sobre React Native, tá? E aí, basicamente, eu vou começar falando com vocês sobre, para quem não conhece, né, o que é o React Native, tá? Então, quais são as vantagens de a gente estar utilizando ele e como a gente pode trabalhar com essa ferramenta, tá? Então, como o nome já está dizendo, né, então o React Native, ele é baseado no React, tá? Então, apesar de ter algumas diferençazinhas, mas, essencialmente, ele tem basicamente as mesmas características, com algumas diferenças que eu vou explicar para vocês mais na frente aqui nessa live, tá? Então, uma ferramenta, né, que ela também é totalmente baseada em componentes, tá? Então, para quem estava aqui na aula sobre React, viu que toda a estrutura do React, ela é baseada em componentes, tá? Então, para quem não estava aqui na live sobre React, eu vou explicar rapidamente, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem uma interface, certo? Então, vamos imaginar a interface, por exemplo, do Instagram, tá? Então, a gente tem a partezinha de cima, que a gente poderia chamar de header, né? Onde tem lá os directs, a parte onde a gente tem as notificações, tá? Então, tem a partezinha do nome. A gente poderia chamar esse elemento de um componente de header, tá? Então, o cabeçalho da interface, tá? Logo embaixo, a gente tem o feed, né? Então, que vai passando as imagens. Tá? A gente poderia chamar esse componente de um container, basicamente. E na parte de baixo, a gente tem outros botões, tá? Então, basicamente, a gente tem aquele botãozinho do Reels, tem o do perfil, tem o Home, tá? Então, seria basicamente, vamos chamar esse componente de footer, tá? Então, basicamente, a gente tem o quê? São containers, onde a gente, como se fossem caixas, onde a gente vai colocar elementos, e aí cada componente desse, ele tem suas próprias características, suas próprias responsabilidades dentro daquela interface, tá? Então, a mesma ideia é usada no React Native, só que a gente está usando para o mobile, tá? Então, a diferença é basicamente essa, tá? Então, como a gente está trabalhando com o mobile, então a gente não vai estar trabalhando com a renderização dos componentes em HTML e CSS, tá? Então, a gente ele por trás, né, o React Native, ele gera aquele código JavaScript e consegue converter, né? Tem esqueci até agora qual é o nome do padrão, mas basicamente ele vai um grid, né? Então, ele faz um grid e vai transformar aquele código em código nativo do dispositivo, tá? Então, do dispositivo não, né? Do sistema operacional, tá? Então, a gente pode utilizar o React Native com aquele mesmo código que a gente faz em JavaScript, ele roda tanto para iOS como para Android, tá? Então, basicamente, esse é o funcionamento do React Native, tá? E quais são as vantagens? Então, quais são as características que envolvem tudo isso, tá? O primeiro elemento é que ele suporta o ECMAScript 6, tá? Então, o padrão que ele vai estar utilizando, certo? Além disso, você tem a possibilidade de utilizar o Flexbox, tá? Então, para quem não sabe, o Flexbox é uma ferramenta que a gente consegue posicionar, digamos assim, os elementos dentro da nossa view de forma mais simples. Então, não tenho que estar dizendo, vou botar esse elemento aqui na posição X e na posição Y, especificamente, como a gente normalmente faria na web, se a gente não estivesse utilizando estratégias responsivas e esses outros elementos, tá? Então, com o Flexbox, a gente consegue posicionar, então ele forma como se fosse um gridzinho, tá? Então, estruturado em linhas e colunas, só que ele vai manipular apenas uma das dimensões, tá? Então, a gente vai trabalhar de forma unidimensional com o Flexbox. Então, a gente pode alterar para ele mostrar tanto por linhas quanto por colunas, tá? Então, por padrão, por default, ele vem, essa estrutura vem por coluna e você pode fazer alteração para ele estruturar através de linhas, e aí eu vou explicar mais na frente para vocês como isso é feito, tá?
Além disso, o React Native ele também utiliza aquela ferramentazinha que o React tem, que é o JSX, tá? Então, que permite que a gente escreva, né, com aquelas tagzinhas parecidas com HTML, XML, tá? Dentro do código JavaScript, tá? Então, a gente também pode utilizar o JSX no React Native, assim como a gente tem lá no React, tá? E para quem também estava na live sobre React, viu que a gente tinha uns comandos chamados toolchains, né? Então, são comandos onde ele já consegue criar uma estrutura de projeto para a gente, tá? Então, quando a gente não quer estar criando, fazendo toda a configuração do zero, tá? E aí, no React Native a gente também tem, e aí eu vou mostrar para vocês como a gente poderia utilizar duas toolchains, tá? Então, uma usando o Expo e outra que é usando o React Native CLI, tá? Então, por que é interessante a gente estar utilizando o React Native para estar desenvolvendo aplicações mobile, tá? Então, primeiro é a reusabilidade do código, porque você não vai precisar criar dois apps, no caso, um para Android e um para iOS, tá? Então, você vai criar um único código, vai construir um único código que vai ser possível de ser utilizado nas duas plataformas, tá? Outra coisa é com relação à performance, tá? Então, a gente já conhece como que o React trabalha, tá? Então, ele sempre busca ter uma performance muito boa, porque ele não vai estar sempre renderizando toda aquela página, tá? Então, a gente já viu isso naquela live do React, tá? E também ele usa ferramentas web, tá? Então, a gente também pode utilizar bibliotecas que a gente naturalmente usa para a web, tá? Ferramentas do próprio JavaScript, tá? Então, por isso que também é muito legal a gente estar utilizando o React Native, porque a gente tem todas essas possibilidades, tá? Além disso, a gente tem uma grande comunidade, certo? Que está envolvida e tem contribuição de grandes empresas trabalhando com o React Native, não só o próprio Facebook, tá? Então, grandes empresas também trabalham para evoluir o React Native, tá? E outro ponto é que ele é cross-plataforma. Então, como eu falei, a gente, com o mesmo código, a gente consegue estar tendo um app para Android e para iOS, tá? Então, ele é cross-plataforma, tá? Então, tem todas essas vantagens, tá? Então, se por acaso você já tem algum conhecimento com React, vai ser muito simples você trabalhar com React Native, porque é a mesma ideia, tem algumas pequenas diferenças, tá? Só por conta dessa mudança que a gente está trabalhando com o mobile, certo? Mas se você já tem esse conhecimento, então é muito tranquilo de você desenvolver um app com React Native, tá? E quais são os pré-requisitos, né? Vocês podem me perguntar, mas o que eu preciso saber? Então, basicamente, você precisa saber JavaScript. Então, é o mesmo pré-requisito do React, tá? Então, se você for para o código de uma aplicação com React ou React Native, você vai ver que nada mais é do que JavaScript, tá? Tirando a parte do JSX, né? Que, como eu falei, é onde a gente coloca eu vou chamar aqui de tags, tá? Mas a gente coloca o nome do componente lá dentro dessa tag e mais ou menos isso não é tão parecido com JavaScript, né? Então é mais parecido com HTML e XML. Mas se você sabe JavaScript, então você vai aprender de boa a parte de React e React Native, tá? E aí a gente, como poderia iniciar? Tá? Então, para a gente começar a trabalhar com o React Native, tem duas opções, inclusive está lá na documentação do React Native, certo? Uma delas é o Expo, que é uma ferramenta que abstrai algumas informações de quando você vai acessar a API do dispositivo, tá? Então, com o Expo, você instala, inicia um projeto, e aí você pode ter, ele abre lá o Metro Bundle, que é uma ferramentazinha lá do Expo, e você aparece um QR Code, certo? E você, se você tiver com o seu dispositivo, você acessa e você já consegue rodar aquele app no seu próprio dispositivo, tá? Então, só fazendo isso, tá? Então, essa é a vantagem do Expo. Porém, se você já está, né, no nível que você está já mais avançado, então o ideal é que você trabalhe com o próprio React Native CLI, então você vai ter que estar instalando lá todas as ferramentas, vai ter que estar instalando o emulador, o SDK, tudinho do Android, do iOS, tá? Se você tem um macOS, tá? Então você consegue fazer para os dois. Porém, se você não tem o sistema operacional da Apple, você só vai conseguir
trabalhar com o Android, tá? Porque ele exige o SDK, tá? Do macOS, e aí por isso que a gente não consegue. Então, mas você pode usar outras alternativas. Então, tem algumas ferramentas na nuvem para você estar trabalhando com o macOS. Você pode fazer um dual boot, enfim, tem outras alternativas, né? Então, a gente dá um jeito, tá? E aí, como eu falei, né, tem algumas diferenças entre o React e o React Native, que é justamente com relação por ser mobile, tá? Uma dessas diferenças é que o React Native, ele tem os chamados Core Components, tá? Então, ele já tem alguns componentes prontos que a gente pode estar utilizando nas nossas aplicações, tá? Então, quais seriam esses Core Components? Então, deixa eu só colocar aqui o espelhamento, certo? Para mostrar para vocês, mas aí eu vou falar também sobre esses core components, que nada mais é do que componentes que geralmente uma interface mobile vai ter, que é o quê? Os componentes de input para você digitar alguma coisa, botões, deixa eu ver outra coisa, tem os lists, então todas aqueles elementos de interface que naturalmente uma interface mobile tem. Então o React Native ele já traz esses componentes para a gente estar utilizando, você não precisa estar criando esses componentes, tá? Então você pode utilizá-los e estilizar da forma que você quiser, tá? Então deixa eu voltar aqui só para a tela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá? Então, aqui a gente tem exatamente esses core components que eu falei para vocês, tá? Então, os componentes básicos, a gente tem a view. A view é uma estrutura que ela vai servir como um container, tá? Então, é como se fosse a telazinha do celular, tá? E aí, sempre que a gente for colocar vários componentes dentro dessa interface, né, dessa tela que a gente está construindo, então a gente vai precisar colocar uma view e botar esses componentes dentro dessa view. Se você tiver um único componente dentro dela, então não é obrigado você botar uma view, tá? Mas naturalmente a gente utiliza mais de um componente, né? Então é sempre bom a gente estar colocando esse componente view, porque ele vai servir como se fosse um container, tá? Dentro daquela tela que a gente está construindo, certo? Tem um componente text, que é para a gente mostrar um texto, então ele serve como se fosse um label que a gente utiliza lá para a web, tá? Tem o componente de imagem, certo? Então, o image, então a gente consegue inserir uma imagem dentro da nossa tela, tá? Tem o text input, como eu falei, que é para a gente inserir, né? Tem a caixinha para a gente digitar algum texto dentro dele. O scroll view, que ele vai permitir que a gente faça o scroll do container, tá? Então, que a gente consiga rolar a tela para baixo e para cima, tá? E, por fim, o style sheet, que é um componente que permite que a gente consiga fazer estilização nos demais componentes, tá? Esse style sheet, ele vai servir parecido com um CSS, tá? Então, não é exatamente como um CSS, mas é de forma bem parecida. E aí eu vou mostrar para vocês como é que ele funciona, tá? Como o style sheet funciona. Esses são os componentes básicos que tem na API do React Native, tá? Então, os core components. E, além disso, a gente tem outros componentes, como, por exemplo, interface de usuário, que é o button e switch, tá? Então, tem list views, que é para você ter uma lista de elementos que você pode colocar dentro daquela sua tela, e tem alguns componentes que são relacionados aos respectivos sistemas operacionais, tá? Então, a gente tem os componentes Android, tá? Que para quem está aqui no YouTube consegue ver, né? Então, tem alguns componentes que são próprios do Android e um componente que é apenas um, que é próprio do iOS. Então, você vai poder estar utilizando, e tem aqui outros componentes que você pode utilizar, tá? Então, o alert, dimensions, modal, tá? Então, status bar, para você colocar uma barrinha de status, certo? Então, vocês podem acessar quais são esses componentes aqui justamente no site do React Native. Então, tem a documentação e como você pode utilizar cada um desses core components, tá? Então, para quem está começando, é super legal dar uma olhada nessa documentação, ver quais são esses componentes e já começar a inserir esses componentes lá dentro do seu app, tá? Para vocês já se acostumando em utilizar os componentes, porque naturalmente vocês vão criar seus próprios componentes para estar trabalhando
com a interface, né, com o aplicativo de vocês, tá? Então, só dá uma olhadinha aqui na documentação, tá, de Core Components e as APIs que tem no React Native, tá? Então, são bem legais e sugiro fortemente que, se você está começando, dê uma olhadinha aqui nessa documentação, tá? E aí, como é que a gente poderia estilizar esses componentes? Como é que a gente poderia inserir esses componentes? Como eu posso iniciar esse trabalho com o React Native, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, como a gente poderia estilizar esses componentes, só que, antes disso, eu acabei esquecendo de falar para vocês, desculpa, como a gente pode iniciar um projeto. Então, eu acabei pulando essa parte. Então, como é que a gente pode iniciar um projeto com o React Native? Como eu falei para vocês, a gente tem duas opções. Uma é usando o Expo e a outra é usando o React Native CLI, tá? Então, basicamente, para a gente iniciar, certo? Partindo do princípio que a gente já fez a instalação, né? E já colocou todos, já fez a configuração de qualquer que seja esses dois elementos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre instalação, também aqui tem todas as instruções, tá? Então, se a gente vir aqui em, acho que é Docs, não sei direito, deixa eu só olhar qual é aqui para dizer exatamente para vocês onde é. Mas é bem simples de estar instalando, certo? Environment Setup, tá? E aqui vocês conseguem fazer ou a instalação do Expo ou do React Native CLI. Então, ele pergunta direitinho qual é o sistema operacional que você está usando, tá? E aí, basicamente, você vai instalar a ferramenta, ou o Expo, ou o React Native CLI, ou se você quiser começar com um e depois instalar com outro, continuar com outro, não tem problema nenhum, tá? E aí, qual seria o comando para você iniciar um projeto, tá? Então, para o Expo, você vai utilizar o Expo init e colocar o nome do seu projeto, direciona o terminal para esse projeto e aí depois você coloca um yarn start para inicializar esse projeto, tá? E para o React Native você tem toda essa parte de instalação que você vai precisar fazer e aqui no final ele diz o que é que você vai utilizar, tá? E aí você, para executar, então você executa utilizando esse códigozinho, né, npx React Native Start para inicializar, e se for para criar o projeto, npx React Native Init, tá? Então, aqui tem tudo na documentação, então não vou estar repetindo, tá? Então, vocês podem olhar com mais calma na documentação como fazer essa instalação, tá? E aí eu vou diretamente para o código, né, de um projeto bem simples. Então, eu peguei basicamente esse código que é gerado pelo Expo, tá? E só fiz algumas estilizações e eu vou mostrar para vocês como é que a gente trabalha com os componentes e com essa parte de estilização dos componentes no React Native, tá? Então, deixa eu só trocar aqui a tela. Deixa eu ver. Index. Só um minutinho. E aí eu vou mostrar para vocês basicamente como é que a gente pode trabalhar com esses componentes, tá? Então, app. Certo, pessoal? Então, basicamente eu vou explicar só para vocês, para quem nunca viu, né, não ficar perdido com a estrutura do projeto com React Native. Então, vocês vão ver que aqui ele gera duas pastinhas, então Android e iOS, que é justamente para cá que vão vir os códigos, né, de cada uma das plataformas quando é gerado quando a gente executa, no caso, o projeto, tá? Então, a gente não precisa se preocupar com esses dois diretórios, certo? Então, o que a gente precisa ver? Primeiramente, esse arquivo index.js, que ele está dizendo o quê? Que eu vou importar justamente o meu componente app from e botar onde é que está esse componente app, e aqui ele registra esse componente como o componente principal, tá? Então, para quem não lembra, eu falei para vocês, né? Então, toda a estrutura do React Native é baseada em componentes, tá? Então,
lá na parte de componentes, a gente vê que tem sempre um componente que ele vai ser o componente principal, que geralmente ele é chamado de componente app, né? Por convenção, ele tem esse nome, tá? Então, nada mais é do que isso. Então, o index.js, ele basicamente registra o que ele faz é registrar quem é esse componente principal, que nesse caso é o app, tá? E aí a gente, quando abre esse arquivo app.js, é onde vai ter exatamente o código da minha aplicação, tá? Então, aqui a gente vai chamar justamente outros componentes, tá? Então, como eu falei para vocês, vocês lembram que eu falei do componente view, tá? Então, o componente view, que justamente está aqui, ó, onde eu estou representando ele, e coloquei um style, mas calma que eu vou falar mais sobre essa parte do estilo, certo? Então, esse componente view, ele vai justamente fazer o quê? Ter aquela função de você colocar ele como container e botar vários componentes ali dentro, tá? Além disso, eu botei aqui um text, né? Então um textinho para colocar uma label dentro lá da tela, tá? E também eu tenho alguns outros elementos aqui, como um text input, que é para colocar um input de texto dentro da tela, e também para a gente colocar um botão, que é esse touchable opacity, tá? Que é um tipo específico de botão que a gente tem lá na biblioteca do React Native. Tá? Então, tem o button também, que você pode utilizar, a diferença é bem pequena, então você pode utilizar um dos dois, tá? E aí, como é que eu consigo fazer a estilização desses elementos, certo? Uma opção que a gente poderia utilizar, tá? Então, deixa eu só apagar essa parte para mostrar para vocês. Uma das opções é que a gente utilizasse a estilização aqui dentro dessa própria propriedade style, tá? Então, como se a gente, às vezes, quando está aprendendo CSS, a gente não chega lá e a gente aprende que pode colocar o CSS dentro do próprio HTML, né? Então, colocar dentro da própria página, tá? Então, é a mesma ideia, você consegue aqui colocar elementos de estilo, tá? Então, para isso, a gente abre e fecha chaves e depois abre e fecha chaves novamente para colocar algum código que eu queira aqui. Então, se eu quisesse colocar, alterar alguma coisa, então, se eu quisesse colocar um flex, por exemplo, para ele ter um espaçamento de 1, né? Ocupar o espaço de 1 lá na view com relação ao flex. Então, eu poderia aqui colocar vários elementos de estilização separados por vírgula, tudinho aqui dentro, tá? Outra opção que a gente tem, para não ficar assim bagunçado, né? Então, ficar tudo aqui dentro desse código, é a gente fazer do jeito que estava antes. Então, eu coloco essa propriedade style, mas em vez de botar a própria estilização aqui dentro, eu vou chamar um outro elemento, tá? Que é esse styles aqui, essa constante que a gente definiu aqui embaixo, tá? Então, a gente usa aquela propriedade que eu falei para vocês, que é a style sheet. Então, eu chamo stylesheet.create e vou aqui dentro dessa função criar toda a parte de estilo dos componentes, tá? E aí, esses aqui são nomes que a gente vai dar para cada um dos elementos, tá? Então, é como se a gente estivesse aqui dizendo, como no CSS a gente não coloca lá P para parágrafo, coloca as divs, coloca as classes, certo? Então, a gente faz tudo isso lá no CSS. Então, aqui é bem parecido, só que aqui a gente não tem basicamente essa definição que já tem dos parágrafos, de todos os elementos lá do HTML. Aqui a gente vai dar nome para esses estilos, tá? Então, aqui é um nome que você pode dar qualquer nome, tá? Então, aqui eu botei container, title para título, input para input. E aí, como é que ele sabe qual elemento qual componente vai ter esse estilo, tá? Então, a gente vai justamente aqui no style, a gente vai chamar a constante, então vai botar styles, ponto, e vai colocar o nome que a gente definiu ali embaixo, né? No caso, para esse texto, basicamente vai ser title, que foi o nome que eu dei ali embaixo, tá? Então, a mesma coisa a gente pode fazer para qualquer um desses componentes, tá? Então, percebam que aqui eu dei utilizei a mesma ideia, mas coloquei o nome desse estilo para input, porque esse era o input, e aqui eu dei o nome de button, porque esse aqui é um button, tá? Então, você pode dar qualquer nome, tá? Então, não é porque tá em inglês assim que já foi
pré-definido, não, tá? Então, você pode estar definindo, pode não, né? Você deve definir o nome para cada um desses estilos, tá? E outra coisa que eu queria falar para vocês é que, por mais que se pareça CSS, não é CSS, tá? Então, percebam que lá no CSS, a gente geralmente coloca, para separar uma palavra da outra, a gente vai botar um hífenzinho, né? Então, background color, background, hífen color, tá? Aqui não, então aqui a gente sempre, ele sempre utiliza a primeira letra da próxima palavra, ela é em maiúsculo, tá? Então, se você tentar botar aqui background hífen color, vai dar erro, certo? Então, você tem sempre que estar utilizando essa estrutura, certo? Então, percebam que aqui também a gente precisa botar aspas para estar colocando a cor, então separando aqui por vírgula, e aqui dentro também, ele vai ter toda essa estrutura aqui. Outro fator, né, que é importante a gente falar, é que aqui vocês percebam que a gente não utiliza pixels, tá? Então, a gente não bota depois do espaçamento um px, tá? Porque se você colocar também vai dar erro, né? Então, ele utiliza, se eu não me engano, pontos, né, para verificar esse tamanho que você vai estar utilizando lá para a tela do celular, tá? Então, a gente só define aqui, no caso, qual é o número, tá? Então, aqui eu defini um margin top, um font size, um padding e um text align, tá? Para alinhar o texto. Então, lembra que eu falei para vocês que a gente pode utilizar o Flexbox, tá? Então, aqui eu utilizei a ideia do Flexbox para o container, certo? E aí, naturalmente, os componentes que estão dentro dele também vão seguir essa ideia, tá? E aí você pode utilizar basicamente tudo que a gente está utilizando no CSS, só que a gente tem outros nomes. Então, a gente pode utilizar o background color, o border radius, tá? Margin, padding, color para definir a cor do texto, tá? Font size, tá? Então, você definir qual é o tamanho da fonte, tá? Então, tudo isso você pode fazer aqui dentro desse componente Style Sheet, tá? E aí você consegue fazer toda a estilização dos seus componentes, tá? Tranquilo, né? Então, inicialmente a gente tem essas duas opções, mas será que só tem essas duas opções mesmo, né? Então, não. Tem outra opção que é a gente utilizar o Style Components, né, que é uma biblioteca que a gente pode estar utilizando, tá? E também a gente pode também utilizar algumas outras bibliotecas de UI, né? Então, você já ter definido em alguma outra biblioteca como vai ser o estilo do seu botão, como vai ser o estilo do seu input, enfim, cada um desses. Então, você pode estar adicionando essa biblioteca no seu projeto, importando essa biblioteca, e a partir disso você vai conseguir estar utilizando essa própria estilização dessa outra biblioteca, tá? Então, deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui sobre essa parte de estilização, né, com o Style Sheet. Se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Como eu falei, né, como eu tinha falado antes, você pode alterar a direção lá do Flexbox, tá? Então, como é que a gente poderia fazer isso, certo? Então, a gente basicamente poderia utilizar um Flex Direction, tá? Aqui, Flex Direction. E aí, você pode aqui definir qual basicamente a direção. Então, poderia, ele já vem por padrão column, então você poderia colocar row, por exemplo, para ele mudar, no caso, em vez de ser coluna, então vai ser linha. Então, ele vai, digamos que tivesse na estrutura de coluna, então se a gente tivesse 3 caixinhas lá, 3 elementos lá na interface, então elas iam estar uma abaixo da outra, tá? No caso de row, no caso que é a linha, então ela vai estar uma do lado da outra, né? Então, aqui na horizontal, tá? Então, essa é a ideia. Então, você pode alterar de acordo com o que você queira ajustar dentro da sua tela, tá? Além disso, a gente pode fazer outros tipos de alinhamento, né? Então, com o Justify Content e com o Align Items. Então, se a gente colocar aqui, ó, Justify Content, certo? Então, a gente tem algumas opções. Então, a gente pode botar Space Around,
que é para a gente colocar um espaço ao redor daquele elemento. A gente pode botar space between, que vai adicionar um espaço entre os elementos, tá? E você pode colocar esse flex start ou flex end para determinar onde vai ficar aquele elemento, se ele vai ficar no início ou se ele vai ficar no final, certo? Então, tudo isso são ajustes de posicionamento, certo? Que você pode fazer utilizando o Flex, tá? Um Flexbox que já é uma ferramenta que você pode utilizar com o React Native, tá? Então, pessoal, quem está perguntando, o Thiago está perguntando do espelhamento, eu não consigo fazer espelhamento aqui pelo Instagram, tá? É só pelo YouTube e pelo Facebook, certo? Então, continuando aqui, a gente poderia definir aqui se eu quero um alinhamento centralizado, se eu quero colocar espaço entre os elementos, antes ou depois, certo? Então, você pode fazer esses ajustes com relação a posicionamento, tá? E aí, como eu falei, a gente tem outra opção também, que é utilizar o Style Components, que é uma biblioteca que permite você utilizar convenções de CSS, certo? Então, com o Style Components, você consegue basicamente utilizar a sintaxe, a ideia de que você está utilizando no CSS. Então, você não precisa estar muito se preocupando com esse outro formato que o Style Sheet traz para você no React Native, tá? Então, se você já está acostumado a trabalhar com CSS para web, então, nada mais tranquilo do que você trazer essa experiência para trabalhar com React Native, tá? Então, para isso, você pode adicionar essa biblioteca no seu projeto, né, utilizando o Yarn, né, então Yarn Add Style Components, e importar a biblioteca no seu projeto, tá? Então, um pouquinho diferente de você utilizar o Style Components na parte web, então você tem que colocar um /native, tá? Então, botar import style from style e components /native para utilizar o Style Components no React Native, tá? E aí, como é que funcionaria essa estilização, tá? Então, deixa eu só alterar aqui a tela para mostrar para vocês um exemplo que eu trouxe para a gente ver, tá? Que seria, vocês vão ver que ele vai ser idêntico, a gente tá, assim, não exatamente idêntico, né? Mas utilizando a mesma sintaxe do CSS, certo? Então, ó, como a gente poderia, depois que a gente adiciona a biblioteca, tá? Então, eu poderia definir aqui uma constante chamada container, certo? E eu adicionar style do ponto view, no caso, ela vai ser uma view, esse elemento. E aí, aqui dentro, eu vou exatamente colocar qual é o conteúdo, e aí a gente bota igualzinho, né, como a gente estivesse trabalhando com o CSS. Então, background, if, color, separado por ponto e vírgula, então a gente vai usar a mesma sintaxe aqui dentro, né, então a mesma sintaxe do CSS, e para isso a gente utiliza essa estrutura aqui, colocando a constante para definir que componente é aquele, tá? E dizer que ele vai receber e mostrar qual é o componente. Então, se é um texto, se é uma view, se é um button, enfim, você vai colocar aqui e chamar style ponto e definir qual é esse componente, tá? Então, você pode tranquilamente, então é super indicado você estar utilizando o Style Components, é uma biblioteca extremamente utilizada, tá? Então, mostrei aqui basicamente todas as opções que você tem para fazer a estilização dos seus componentes. Então, você pode, digamos que indo de passo a passo, né? Então, você pode colocar dentro do próprio componente, utilizando o style, você pode utilizar o style sheet separado, né? Então, definir uma constante e definir todos os estilos lá dentro, né? Então, separado, mais organizado. E, por fim, você também pode utilizar o Style Components, que é uma biblioteca para você estar trabalhando com a sintaxe do CSS no seu projeto com React Native, tá? Então, todas são opções que você pode utilizar. Claro que aí você vai definir qual que fica melhor para o seu projeto, qual que fica melhor para você trabalhar. Acho que a menos indicada é a primeira, porque vai ficar aquela bagunça dentro lá do seu componente, né? Então, se você botar todos os estilos ali dentro, tá? Mas aí, todas essas opções são opções válidas, tá? Então, desde se você está iniciando até se você
já tem um pouquinho mais de experiência, aí você pode escolher melhor qual você quer utilizar, tá? E como eu falei para vocês, né, então a gente também tem a opção de utilizar uma biblioteca de UI para isso, tá? Então, se você tá com prazo um pouco mais apertado, você não tá com... acha que não vai conseguir fazer todo o estilo da sua aplicação, você eventualmente pode estar utilizando uma UI library. Então, aqui eu trouxe uma, que é uma que eu conheço, óbvio que existem outras, tá? Mas é a paper do Material Design. Então, você pode utilizar ela. Então, ela é bem famosa, muito utilizada, tá? Então, e é bem bonito também o design que é utilizado, tá? Então, vocês podem estar utilizando também uma UI library, não tem nenhum problema, tá? Então, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, eu tentei aqui até rodar essa aplicação, mas deu algum probleminha, tá? Então, tem muita coisa aqui aberta e eu não quis estar perdendo tempo só para mostrar como seria essa aplicação de exemplo que eu mostrei para vocês. Mas acho que deu para entender, né? Que basicamente ela só tinha um text input e um button dentro de uma view, tá? Basicamente é isso. E a parte de estilização é o que a gente já está acostumado a ver na web, né? Então a gente está ajustando margem, padding, mudando a cor do texto, mudando a cor de background, alinhando esses elementos, tá? Utilizando o flex, certo? E aí, basicamente, tudo isso que a gente viu, então, colocar um border radius, então, isso aí é CSS puro, tá? E aí eu queria mostrar exatamente para vocês todas essas opções que a gente tem de estilização e como a gente pode trabalhar com esses componentes, esses core components do React Native, tá? E aí, deixa eu ver só, dar uma olhadinha aqui nas perguntas, certo? Robert, para quem quer iniciar, deve começar estudando JavaScript antes de React Native? Sim, com certeza. Então, tem que começar estudando JavaScript e o padrão ECMAScript 6 para que você consiga evoluir melhor quando você começar o React Native. Não adianta você começar a estudar tudo que envolve, né, toda essa estrutura do React Native se você não tem, não consegue entender tudo que envolve JavaScript, tá? Então, vai acabar se perdendo. Então, é melhor começar com JavaScript, então, entender pelo menos tudo como funciona basicamente o JavaScript para depois ir para o React Native, tá? Aí Lucas falou, né, seria interessante utilizar o Style Components. É legal utilizar o Style Components, certo? Tiago, sim, é super indicado você utilizar Iron Function. Então, é uma ferramenta, uma feature do JavaScript, tá? Então, a partir do ECMAScript 6, se não me engano. Então, você pode tranquilamente estar utilizando Iron Functions aqui no seu código, tá? Não tem nenhum problema, inclusive é super indicado, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram. Então, o Matheus perguntou se é muito difícil migrar do Angular para o React, tá? Então, eu não tenho, assim, muita experiência com Angular, né? Então, eu já estudei, já fiz algumas coisas lá, mas, assim, eu acho que não é, não. Então, inclusive, eu acho o React mais simples, tá? Então, se você já tem alguma experiência com Angular, acho que é super... É bem mais tranquilo do que se você não trabalhou com nenhum deles, tá? Então, ele tem aquela mesma ideia de utilizar componentes, então você só vai precisar aprender as coisas específicas do React, tá? Então, inclusive, todo mundo fala que aprender Angular, a curva de aprendizado é até um pouquinho maior, tá? Então, acho que não seria difícil, não, você migrar do Angular para o React, certo? Então, pessoal, para quem já está comigo aqui nas lives de todos esses dias, eu sempre dou algumas atividades para a gente já sair daqui aplicando e não só ficar ouvindo eu falar aqui, mas vocês aplicarem o conhecimento que vocês adquiriram aqui na live, tá? Então, a dica que eu dou para vocês de hoje é configurar o ambiente de vocês, tá? Então, vai lá na parte de configuração do ambiente do site do React Native, instala lá as ferramentas que precisa para o seu sistema operacional, tá? Dependendo de qual foi a ferramenta que você instalou, se você está usando o Expo ou o React Native CLI, tá? Então, cria sua primeira aplicação, já começa a criar uma aplicação com o React Native e começa a inserir alguns core components desses que a gente viu, tá? Então, coloca uma view, um text,
input, um button, e começa a estilizar esses elementos, tá? E depois você já pode começar a entender, de fato, como é que o React Native funciona. Então, aqui eu não falei algumas coisas que são características do React Native, porque não era objetivo da live, né? Mas tem outros materiais que eu tem outros vídeos que eu falei aqui, né? Para como você pode trabalhar com o React Native. Então, tem as props, que são as propriedades, os estados, ciclo de vida, tá? Então, tudo isso são características do React, tá? E como não era o objetivo aqui da gente falar sobre isso, então era mais a parte de componentes e estilização, mas para começar, vocês já podem fazer isso, então, configurar um ambiente, criar sua primeira aplicação com React Native e inserir alguns desses core components e começar a mexer na estilização desses componentes, porque aí você já tem como visualizar como é que esses elementos, como esses componentes funcionam, tá? E aí depois você já pode ir avançando nos seus estudos, então depois disso, você já pode, né, ir para a parte dos estados, das propriedades, mas aqui a gente já viu até um pouco de props, né, então quando a gente está utilizando ali nos componentes, tá? E aí já conseguir fazer coisas dinâmicas dentro desse seu projeto, tá? Então, você pode estar chamando funções lá, se você tiver um botão, quiser chamar uma função, então você colocar uma função dentro do seu componente, chamar ela dentro de um botão que vai alterar alguma coisa, então altera um estado. Então, isso são coisas básicas que você pode estar fazendo para começar os seus estudos com o React Native ou com o próprio React, tá? Mas essas são as atividades que eu queria que vocês saíssem daqui pelo menos fazendo, tá? Então, configurar um ambiente, criar sua primeira aplicação e utilizar alguns desses core components e estilizar, tá? Então, é sempre legal a gente dividir as atividades que a gente tem para fazer em pequenas atividades, porque aí a gente consegue fazer e consegue ver o resultado daquilo, tá? Então, por isso que sempre, nas lives que eu estou fazendo, eu estou trazendo algumas atividades para que vocês já apliquem e não esqueçam tudo que viram aqui de conteúdo na live, tá? Então, façam isso. Façam as atividades, já bota para praticar esses conceitos, aplica, porque aí a probabilidade de vocês esquecerem, deixar de lado é muito menor. Certo, pessoal? Tá? Então é isso. Tchau!